Olá, no ar, mais um programa Poder Brasil, hoje informando sobre a nossa revista Poder Brasil, que já está no ar. Você já deve ter recebido, se não recebeu, vá lá no poderbrasil.com ou .org e vá ler. A capa traz o presidente John Wayne, um presidente sob suspeitas. Muitas, mas foram muitas mesmo as questões que chegaram para nós. E nós filtramos algumas porque temos que, logicamente, fazer a investigação para não fazermos um jornalismo marrom. Mas o pouco que eu consegui lá pela Câmara, com nossos repórteres, eu mesmo fui pessoalmente lá, a maior reclamação é, de acordo com as informações de diversos funcionários, existe uma prática indecorosa da qual os vereadores ficam com a metade do salário dos funcionários. A famosa rachadinha, da qual o Janones escapou e os daqui nem sequer foram questionados. Mas é verdade, gente. Tem a questão da técnica, que tem um percentual a mais, os vereadores ficam para si. Mas o mais importante, o que foi mais questionado, foi a questão do ticket alimentação. O ticket alimentação, as pessoas nem recebem. A maioria, a grande maioria, mais de 90% dos funcionários, nem pegam no ticket alimentação. Porém, onde é que está o maior problema disso, que inclusive eu tive conversando com o pessoal do Ministério Público, que já estão sabendo, já estão cientes, que os funcionários nem assinam, ou seja, alguém assina pelos funcionários e os vereadores ficam, principalmente no gabinete da presidência. É uma que tem que ser realmente muito bem investigada essa questão. Porque, olha, por exemplo, a Câmara passa por um período meio problemático, desde a ascensão do presidente John Wayne. E outra coisa interessante é que os suplentes vão entrando e não tem direito a nada, nem a funcionário. São 20, cada vereador tem direito a 26 funcionários. Aí o vereador X assumiu uma secretaria, o vereador X assumiu outra. Os suplentes só têm direito ao chefe de gabinete. É um negócio assim fantástico. É tudo lutando por dinheiro. Ninguém está querendo saber se vai fazer lei, se vai defender isso, se vai defender aquilo. É um caso. Mas leia aí na Poder Brasil, que eu trago mais bem especificado, bem especificado mesmo sobre essa questão da Câmara. E vamos a fundo nessa parte dos tickets, da divisão dos funcionários. Não é por nada, não é porque estão fazendo rachadinha, não. Que isso todo o Brasil faz. Não é a questão da Câmara Federal, com Janones, é a questão de você ter respeito pelo funcionário. O funcionário está lá trabalhando. Eu, inclusive, comentei com um dos funcionários, tem os funcionários fantasma que não vão, não é verdade? É aqueles que só recebem. Se esse faz rachadinha, não pode nem reclamar, não vai trabalhar, recebe só a metade mesmo. Mas os que estão lá presentes, trabalhando, batendo cartão, assinando ponto, é realmente uma injustiça com o trabalhador que está indo direto lá. Não é verdade? Sobre a Câmara, era mais ou menos isso que eu queria falar, mas eu vou. O toque principal é na coluna do Castelo, Dom Castelo, sobre o morto-vivo. Simão Jatene quer voltar ao jogo, mas não tem atletas suficientes. Eu separei uma reportagem que eu vou ler para vocês, essa na íntegra. Eu acho que, se não me falha a memória, como eu compilei ontem, foi do estado do Pará, que diz o seguinte: alguns setores da imprensa divulgaram com estardalhaço uma suposta filiação do ex-governador Simão Jatene ao PL e sua candidatura ao governo do Pará. Tirando o fato de que Jatene, deixa eu fugir aqui, vamos lá, tirando o fato, onde foi que eu parei, tirando o fato de que Jatene ensaia passos para retornar à cena política, ambas as afirmações carecem de fundamento. Concordo.
É verdade que políticos do PL, como o deputado federal Caveira, têm mantido diálogo com o ex-governador, mas não existe nenhuma decisão no sentido de sua filiação ao PL, pelo menos por enquanto. Quanto a ser candidato a governador, é uma opção descartada. Atento ao cenário político, onde enxerga um desgaste do condomínio de poder comandado pelo governador Helder Barbalho, do qual tenho certeza que ele é o responsável, Jatene não descarta de pronto a possibilidade de vir candidato ao Senado no bloco de oposição, hoje liderado pelo prefeito Daniel Santos. Mas Jatene só deve se envolver mesmo na disputa caso essas forças de oposição consigam construir um projeto de governo e de Estado. Ele avalia que hoje o que existe é apenas um projeto de poder distante dos interesses da sociedade. É muito fácil. Vou dizer uma coisa para vocês. O principal culpado desse consórcio, desse condomínio que ele fala dos Barbalho, é ele. Ele é culpado por esse condomínio, ele é culpado por o PSDB ter acabado. O PSDB era um partido grande e forte. Ele, com a sua empáfia, com o seu nariz empinado, que sabe tudo, podia tudo, matou o partido e trouxe de volta a família Barbalho ao governo, ao poder, ao governo do Estado. Ele é o único culpado. Agora, olha o final. Jatene só deve se envolver mesmo na disputa caso essas forças de oposição consigam construir um projeto de governo e de Estado. Ele avalia que hoje existe apenas um projeto de poder. Por quê? Que se ele tem esse pensamento, ele não se une para construir junto com o pessoal essa ideia que ele está criando. Ele mesmo disputando essas forças de oposição. Por que ele não constrói esse projeto de governo? Não. Ele quer o projeto pronto para depois, ainda vou avisar, tirar o Daniel e ele ser o candidato. Porque ele é oportunista. Simão Jatene é um oportunista. Não embarca em nada. Desde quando ele era secretário de planejamento, como foi do Jade, foi secretário de planejamento do Almir Gabriel, ele só embarca quando o jogo está ganho. Ele não vem para disputa com nada. Ele não vem para disputa com nada. Não discute com ninguém. Não se mete, não vai à força, não carrega um palito. Tá tudo pronto? Eu sou o rei. É assim que é a política do Simão Jatene. Ele colocou um candidato desconhecido, Márcio Miranda, que nem do PSDB era, e tá aí. E tá hoje o Estado do Pará amargando isso que se encontra aí. Não é verdade? Mas espere. Agora, candidato ao Senado, Simão Jatene, tire o cavalinho da chuva. Tire o cavalinho da chuva. Uma vaga, o senador Jair Barbalho já disse que não vai se aposentar. Já disse alto e bom som que ele é candidato à reeleição. O Zequinha Marinho deverá ir para deputado federal, porque sabe que não tem musculatura se não tiver ninguém para puxá-lo. Não vai ser candidato a senador. E o Helder Barbalho não vai ficar sem mandato. Deputado federal, Jader Filho, Priante, Elcione, tu acha que ainda vai dar mais um? Tu acha que o Helder vai para deputado federal junto com Jader Filho? Não vai, né? Tu acha que o orgulho do governador Helder Barbalho vai permitir que ele seja candidato a deputado estadual? Não vai. Eles vão fazer a mesma coisa que fez José Sarney e a Rosiana Sarney. Vão os dois para candidato. Vocês lembram quando o pai e filho eram senadores? Os dois candidatos. Vai acontecer aqui no Pará. E podem ter certeza que os dois vão se eleger. Os dois vão se eleger. Para isso, eles estão trabalhando ferrenhamente em afastar o Daniel da candidatura. E vou dizer mais uma coisa. Sério, eu sei, vocês têm me acompanhado, eu tenho feito vários comentários sobre essa questão do Daniel. O Daniel se perdeu. Um garoto novo, passou por cima de todo mundo.
É aquela história do Brizola. Você lembra do Brizola que o Brizola disse que o Lula pisaria no pescoço da mãe dele para ser candidato? Foi o que fez o Daniel. Ele perdeu bons nomes, como Manuel Pioneiro, que fez o próprio Daniel. O próprio Daniel foi feito pelo Manuel Pioneiro. Ele abandonou no meio do caminho o rapaz. Hoje o Manuel Pioneiro está com quem? Hoje é secretário. Hoje ele é o secretário da Coab. O Eric Monteiro, Unicarne. Eric Monteiro e Daniel Santos. Para onde um ia, o outro ia. Cadê o Eric Monteiro? Eric Monteiro está hoje como deputado da base do governador, já tem o Hospital das Clínicas lá sob sua responsabilidade, já colocou o seu pessoal para trabalhar. E os vereadores de Ananindeua, meia dúzia conseguem falar com o prefeito. Por quê? Porque ele é o prefeito, é o cara. E realmente ele poderia ser, mas está fazendo campanha com o fígado. Está fazendo campanha com o fígado. Não se faz campanha com o fígado. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então ele está sendo afastado. Ainda não o único dessa turma de Pioneiro, Eric Monteiro, o único que ainda não saiu foi o ex-vereador Rui Begô, que hoje está na secretaria, eu acho que de habitação também, não, CEURB, acho que é na CEURB, Secretaria de Urbanismo, ou CESAM, um dessas duas, CESAM ou CEURB, que está lá, encostado, também sem nada, mas fez a sua esposa, vereadora, queria colocar como presidente, não conseguiu, mas é a primeira secretária, Natália Begô. E isso, por hoje, é só amanhã a gente volta, mas eu quero ler ainda na sessão de ontem, deixa eu ler essa reportagem para você, rápido, tem 11 minutos, 2 minutinhos a mais, 2 minutinhos a menos, vamos lá. Na sessão de ontem, né, na Alepa, parte do tempo foi usada em um duelo verbal, isso saiu no portal Uruatapera, que os principais contendores não estavam presentes. O deputado Bob Fly, que raramente se pronuncia, foi 2 vezes à tribuna insinuar que o governador Helder Barbalho estaria articulando nos bastidores sucessivos ataques ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, a fim de inviabilizar sua candidatura à sucessão estadual no ano que vem. Isso aí não precisa nem dizer, e todo mundo sabe. Isso é público e notório. Ninguém está dizendo que não. Não teve uma voz dizendo que dissesse que não. Ele ainda espetou os governistas dizendo que, sabe como é? O deputado recebe aquele telefonema, diz que ainda imitou a voz do Helder lá e tal, e concluiu o discurso dizendo que ele pode ser chamado de palhaço, mas nunca de vendido. Eu não arriscaria muito isso não, hein, Bob? Aí o clima pesou. O deputado Eliel Faustino retrucou, ele usou o microfone em plenário e fez um paralelo entre os gargalos de Belém e os de Ananindeua e defendeu o governador, está na base. Até devolveu a gracinha, imitando a voz do prefeito de Ananindeua. Aquela voz que é difícil de imitar, né? Imitou. E o ringue ficou animado. O deputado Fábio Figueira, presidente estadual do PSB, que é o partido do Daniel, e o Irã Lima, o líder do governo, foram à tribuna e também detonaram com a administração de Ananindeua. Irã disse que o doutor Daniel deveria mandar Bob Fly falar quanto o governo mandou para ele. Eric Monteiro também bateu na administração de Ananindeua, não enveredando nada no setor da saúde, nem mencionou o nome do Daniel. Rapaz, é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí. Olha, chegamos a 15.500. Vocês lembram quando eu fazia aquela campanha? Vamos chegar a 100, vamos chegar a 100. Quero chegar a 16 mil. Vamos lá, vamos fazer uma força para chegar nesses 500. E não esqueçam, dia 18 de abril, vai ser lançado esse livro aqui, ó. Esse livro vai contar a história, a trajetória do seu Costa e a doutora Elaine Bahia. Eu coloquei aqui o título, O Ladrão e a Vagabunda, porque dentro do livro vocês vão entender. Agora eu falo tudo sobre todos os pontos que eu conheço, e que não são poucos, e vocês sabem que não são poucos,
como vinha o dinheiro, onde vinha, onde era guardado, qual é a mala, qual pegou fogo, onde apodreceu, quanto ele levou. Uma coisa eu digo para vocês, na ponta do lápis, mais de 600 milhões foram entregues em dinheiro vivo, na mão da dupla. E hoje estão comprando tudo. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, tem uma imobiliária, que a dona da imobiliária chama-se Jane. É só para tomar conta dos imóveis da dupla dinâmica, o ladrão e a vagabunda. Beleza? Então com vocês, amanhã nós estamos de volta, se Deus assim o permitir. Fui.